Pois bem, como é que essa reunião se deu e quais foram os principais resultados dessa reunião? Primeiro, a reunião foi uma reunião muito intensa, com vários temas, sendo que aqui dos principais que a gente havia discutido foi, com certeza, sequenciamento digital de recursos genéticos, indicadores do marco global de biodiversidade e outros assuntos mais paralelos, mais de extrema importância, como principalmente aqui, um documento exclusivo que demonstra esse link entre a Convenção de Biodiversidade com a Convenção Quadro Clima das Nações Unidas, ou seja, a COP de Biodiversidade com a COP do Clima. Primeiramente, sobre a parte de sequenciamento digital de recursos genéticos, que foi a pauta mais complicada e mais intensa da reunião. O que ficou decidido no final? Até mais ou menos sexta-feira não havia acordo entre as partes sobre como trabalhar com esse mecanismo de repartição de benefício dos produtos oriundos desse sequenciamento digital, certo? Aqui de forma semelhante ao que já ocorre com outros recursos biológicos de acesso presencial, como comentamos aqui anteriormente, a repartição do benefício dos lucros oriundos desses produtos. Aqui de forma semelhante, esse mesmo raciocínio se aplica para produtos com acesso digital, tá? Então isso que as partes estavam negociando. Bom, até sexta-feira não havia uma conclusão, as negociações estavam travadas e aí houve uma reunião de alto nível, de cúpula, e que ficou resolvido mais ou menos um desenho de como seria esse mecanismo de repartição de benefício. Aqui, para começar, não seria uma repartição de benefício obrigatória, seria voluntária, como foi fechado no texto final, que pega alguns setores lá, farmacêuticos, cosméticos, e aqui, com relação ao agro, pega a parte de sementes e a parte de biotecnologia. Então, a princípio, o agro estaria dentro desse mecanismo de repartição voluntária de benefício. Pontos aqui também de gatilho, o que levaria uma empresa a entrar nesse mecanismo voluntário. Aqui o texto define algumas situações que seriam empresas com patrimônio acima de 50 milhões de dólares, ou vendas acima de 20 milhões de dólares, ou lucro acima de 5 milhões de dólares, seriam mais ou menos esses números que estão estabelecidos lá, e deveriam contribuir com valor de 0,1% da venda desses produtos oriundos de DSI. Esse dinheiro iria para um fundo específico que seria administrado pela própria convenção, que chamaria Fundo Cali, e aqui eles estão desenvolvendo uma estrutura de governança para a administração desse fundo, que aí pegaria esses recursos e iriam distribuir para setores que incentivassem a proteção da biodiversidade. A despeito desse desenho meio básico aqui de estrutura dessa repartição de benefícios de DSI, pontos que ficam em dúvidas aqui. Primeiro, a administração desse fundo ainda não está definida. Este órgão supervisor também não está muito claro ainda, isso vai ser trabalhado ao decorrer nesses próximos 2 anos para a próxima COP, a COP17. Tá? Outro ponto de dúvida que surge aqui também, aqui da parte interna, é que esse documento fala que essa repartição de benefícios de DSI tem que ser de acordo com a lei nacional. Aqui na lei nacional nossa, a gente puxa para a nossa lei, o nosso marco nacional de biodiversidade. Ele não prevê expressamente acesso e repartição de benefícios oriundos de sequenciamento digital. Ele prevê muito mais o acesso físico, aqui ex situ ou in situ. Então fica esse ponto de dúvida com relação a esse alinhamento desse mecanismo global que está sendo desenhado para a DSI na Convenção de Biodiversidade, com esse alinhamento com a lei nacional doméstica aqui dentro. Outro ponto aqui, outro ponto de pauta que foi importante na COP16, que não somente o DSI, mas esse link aqui entre a Convenção de Biodiversidade com a Convenção Quadro Clima, que é a COP de Biodiversidade com a COP Clima. Foi aprovado um documento, uma linguagem geral de alinhamento, de maior sinergia entre essas duas COPs. Efeito prático dessa documentação, não muito, tá? Mas é um documento muito simbólico, com uma mensagem muito forte de alinhamento desses dois grandes tratados internacionais aqui de biodiversidade e de clima. Lá, durante a negociação, houve um certo conflito entre as partes, qual linguagem seria usada nesse documento que foi aprovado. Então, muitas partes aqui, principalmente um tema muito sensível de citar ou não a redução do uso de combustíveis fósseis. Aqui essa discussão também ocorreu na última COP, com o documento Global Stocktake, que foi a primeira vez que foi mencionada a necessidade de redução do uso de combustíveis fósseis. Aqui teve uma linguagem mais ampla, mas sim, tem um documento muito simbólico de alinhamento entre essas duas pautas. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.
Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.